Olá, estamos começando o Conversa Pública de hoje. Vamos falar sobre a situação do tratamento do câncer de mama nesse período em que estamos atravessando e que tem preocupado muito a Sociedade Brasileira de Mastologia. Para conversar sobre esse assunto, convidamos a mastologista a doutora Maria Júlia Callas, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, doutora Maria Júlia. Qual é a real preocupação da sociedade nesse momento? Obrigada pelo convite. É um prazer enorme poder participar aqui com vocês. É uma conversa que traz assim não grandes novidades com relação ao que está acontecendo, mas é uma situação real, né? Estamos vivendo esse tempo aí de pandemia, então há muita modificação em relação não só ao tratamento, mas vale também frisar aqui ao diagnóstico do câncer de mama também. O que está acontecendo? Tanto no serviço privado como no serviço público, os próprios médicos estão sendo deslocados para outros atendimentos. E nós temos principalmente os anestesistas, que eles estão sendo desviados para tratamentos com paciente Covid positivo internados nos hospitais. Nós falamos isso tanto no serviço público quanto no serviço privado. Existem outras duas situações também que ficaram críticas com relação ao diagnóstico e ao tratamento do câncer de mama, que são as situações em que o paciente tem medo de procurar as unidades, sejam unidades de consultório, ambulatoriais ou hospitalares, o paciente tem medo, o seu acompanhante tem medo, ou algum acompanhante esteja com a doença e não possa ter o segmento adequado, como os próprios profissionais, né? Infelizmente, nós temos muitos profissionais já positivos, não só médicos, mas como toda a equipe multidisciplinar, né? Nós médicos não somos ninguém, não conseguimos fazer nada se a gente não tiver uma equipe de assistência, seja da enfermagem, de um técnico de radiologia, de um técnico de serviços gerais dos hospitais. Então, a gente sempre trabalha em equipe. E como esses profissionais também estão ficando doentes e estão tendo o Covid, existe um afastamento muito grande desses profissionais. Com isso, gera um atraso tremendo em todos os setores, em todos os serviços. E a questão dos centros de imagens, dos exames diagnósticos, as mulheres podem ir fazer os seus exames com segurança? Sim, estão sendo tomadas todas as medidas de proteção, porque também no início houve essa confusão, não havia sistemas de proteção para todos os profissionais. Isso também reduziu demais o número de atendimentos. Hoje em dia isso tem uma estabilidade melhor, principalmente quando a gente fala em serviço privado, ou seja, todos os profissionais eles têm todo o equipamento de EPIs para o atendimento, a recepção, o atendimento inicial desse paciente é totalmente protegido, as medidas totalmente cautelares com relação à distância entre um paciente e o outro, a forma do atendimento e os próprios profissionais que estão atendendo. A limpeza dos equipamentos, isso é uma constante, né? Tendo ou não tendo pandemia, esse cuidado sempre existiu em todos os serviços, com relação ao cuidado aos equipamentos que vão ser utilizados, seja um mamógrafo, uma ultrassonografia ou até uma ressonância magnética. Esse cuidado sempre existiu, agora ele fica redobrado, né? Mas todos os profissionais realmente têm a sua proteção para poder trabalhar de forma adequada. Protege o paciente e nos protegemos. Com certeza, essas clínicas sim estão trabalhando e podem ser feitos os seus exames sim. A senhora falou também sobre a continuidade no tratamento da quimioterapia ou da radioterapia. As mulheres podem ir com segurança a esses centros de tratamento? Qual é o risco que as mulheres correm se interromperem o tratamento nesse momento? Sim, perfeito sua questão. É claro que sempre, seja para diagnóstico, para tratamento, ou os pacientes em tratamento de quimioterapia ou radioterapia, é claro que sempre o bom senso, né? Sempre pesando o risco-benefício. Hoje em dia a gente tem a telemedicina, onde a gente pode tirar dúvidas com os profissionais, né? Para ter uma segurança maior, né? Para poder fazer seu tratamento. Mas claro que aqueles pacientes que estão em tratamento com a quimioterapia ou a radioterapia não devem parar, não devem interromper seu tratamento.
Com relação às cirurgias, acabou realmente havendo uma diminuição dessas cirurgias. Por quê? Porque a gente tinha os CTIs lotados de pacientes com Covid, né? Então, com isso, todas as cirurgias eletivas, inclusive algumas cirurgias de câncer, até em serviços privados, elas foram reduzidas muito em função dos pacientes ocupando leitos de CTI e hospitais com mais pacientes de Covid. Os tratamentos de quimio e rádio devem continuar, né? As pacientes não podem simplesmente não terminar esse seu tratamento. Uma outra questão que também está sendo realizada é para aquelas pacientes que ainda vão operar e tem um tipo de tumor não tão agressivo, elas começam a usar uma medicação como tratamento que chama hormonioterapia. Elas começam a tomar uma medicação via oral, com menos efeitos colaterais do que uma quimioterapia, e com isso a gente consegue postergar essa cirurgia para um período mais adequado, mais tranquilo, com melhores condições. Então, a pessoa está se tratando, ela está se cuidando, e a gente consegue aguardar isso num período mais justo, mais adequado. Quer dizer, aguardar para aquelas mulheres que não têm um diagnóstico muito agressivo, né? Mas para as mulheres que já têm um diagnóstico de risco e estavam na fila de espera para as cirurgias, qual é a orientação da sociedade? Nos casos mais agressivos, que tem a indicação da cirurgia imediata, ou, por exemplo, naqueles casos em que a paciente acabou a quimioterapia e precisa operar, ela tem um prazo um limite para poder fazer essa cirurgia. Essas pacientes devem ser atendidas e deve ser essa cirurgia programada, seja no público ou seja no privado. Elas devem ser operadas. Quais são as preocupações prioritárias da sociedade relacionadas ao câncer de mama e quais são as providências que a sociedade está tomando? Existem reuniões constantes porque isso muda de uma forma assim muito rápida, né? O que a gente fazia semana passada não se faz mais atualmente. Ou seja, há uma modificação em função às orientações que são dadas. As sociedades, de uma forma em geral, todas elas se uniram, seja a sociedade de mastologia, sociedade de cirurgia oncológica, a própria sociedade de oncologia clínica, e o consenso é realmente este. Quando a paciente está em tratamento, prosseguir com seu tratamento em função da quimioterapia e da radioterapia. Aquelas que podem aguardar a cirurgia para o momento mais oportuno, faz a hormonioterapia antes da cirurgia e se aguarda a cirurgia. Para aquelas mulheres que não têm ainda o diagnóstico, aqui a gente está falando de paciente sem diagnóstico de câncer de mama, mas está palpando alguma alteração na mama, ela tem que procurar um serviço e fazer seus exames para um diagnóstico. Claro que tudo isso não é tão fácil, não é tão simples, existe uma diferença muito grande nos próprios serviços privados e públicos aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente sabe disso, a gente sabe que a dificuldade, mesmo sem a pandemia, ela acontece, infelizmente, mas sempre na medida do possível. Não deixe de fazer seu diagnóstico, não deixe de procurar seu tratamento, tá? Que isso é o ideal. Agora, que pode ter uma modificação grande de uma semana para outra em função da evolução da doença, da evolução de quantidade de casos, tanto de pessoas doentes como de profissionais doentes, é muito ampla. Então, isso é uma coisa muito dinâmica. A gente não tem como fixar. Daqui para frente é assim, porque semana que vem, infelizmente, isso pode estar modificando. A gente tem visto que não só na área de mastologia, mas em várias áreas da saúde como um todo, várias doenças deixaram de ser a prioridade. O foco agora é o coronavírus. É isso mesmo? É tão agressivo assim o coronavírus que a gente tem que estar só focado nele? Como ficam as outras doenças? É uma situação extremamente delicada, né? Claro, porque sim, temos a pandemia, existe o coronavírus, realmente essa grande quantidade de pessoas, tanto com a doença como os óbitos, é uma realidade. Agora,
as outras doenças continuam existindo, né? Não só o câncer de mama, como o câncer de intestino, câncer de próstata, outros tumores também com maior agressividade, pacientes com doenças cardiopatas, né? Com a possibilidade de infartar, alterações do diabetes, alterações graves de diabetes, podendo levar a um coma e até o óbito, ou seja, as doenças, elas continuam. Mas, infelizmente, a gente não tem uma estrutura que possa se abraçar a todos neste momento. A prioridade, não só aqui no Brasil, nem Rio de Janeiro, mas, né, digamos assim, o planeta como um todo, é em função do tratamento dessa doença, porque é uma coisa aguda, né, e que ela precisa de uma intervenção imediata. Então, daí a necessidade do foco nessa doença. Mas a gente sabe que, claro, as outras patologias sempre estiveram e continuarão existindo. Vamos falar um pouquinho sobre a telemedicina. Por óbvio, a sociedade como um todo ainda não tem segurança no uso desse recurso. As mulheres que são portadoras do câncer de mama ou com suspeita de, elas podem acessar os seus médicos usando esses recursos com segurança? A telemedicina ela é muito importante nessa situação. O Conselho Federal de Medicina liberou a telemedicina agora muito recentemente aqui nessa situação de Covid. Agora, por que, por exemplo, uma situação muito importante? Alguma paciente que esteja fazendo quimioterapia e tem algum efeito colateral que ela não saiba contornar, que ela não sabe se aquele efeito colateral ele é preocupante, não é. A telemedicina vem para ajudar nessa situação, por exemplo. Ela pode fazer o contato com o seu médico, com a sua equipe, e a equipe dar uma orientação com a possibilidade de evitar o deslocamento desta paciente, provavelmente de um acompanhante, a um hospital, né? Dela poder ter as orientações em casa, né? Então, não só para quem está fazendo o tratamento de câncer, como também quem tem os sintomas do Covid. Tem muitos pacientes que podem ser monitorados em casa com o sistema da telemedicina, pacientes portadores de Covid. Então, a telemedicina ela vem, sim, para auxiliar. Existem de várias formas, né? Alguns convênios que tem no próprio convênio, o Ministério da Saúde, ou seja, tem alguns focos específicos que a pessoa realmente pode ir lá, tirar sua dúvida e ter orientação. Precisa ou não precisa ir para um hospital? E isso é fundamental. A senhora pode falar um pouco, doutora Callas, sobre as reações, né, que as mulheres têm quando começam um tratamento quimioterápico ou radioterápico? Depende muito de mulher para mulher. Depende da faixa etária dessa mulher e depende do tipo de tratamento que ela está fazendo. É uma resposta que eu não vou poder dizer assim, ó, vai acontecer isso, isso e aquilo. É uma coisa um pouco mais ampla, né? Nós sabemos que a radioterapia, no caso da mama, é um tratamento local, então as alterações que ela terá serão mais locais, ou seja, no local onde ela está tendo essa radioterapia, uma vermelhidão na pele, a sensação de queimação, como se tivesse alguma ardência maior, é uma coisa mais local. Já para quem faz o seu tratamento com a quimioterapia, a gente tem quimioterápicos que podem ser via oral, quimioterápicos venosos, quimioterápicos com intervalos maiores de tempo, mas tem aquelas, as mais clássicas, que são o enjoo, a náusea, né, com vômito, diarreia, em alguns casos, e a prostração, o mal-estar geral, aquela paciente que se sente muito cansada, muito prostrada no início desse tratamento, principalmente nos dias que ela faz o uso da medicação. Mas isso realmente é extremamente variável, de pessoa para pessoa, e dependendo da faixa etária, e se ela tem alguma outra doença associada ou não, que possa levar até um pouco mais de dor, um pouco menos de dor, algum desconforto a mais. Mas é extremamente pessoal isso. Mais uma chance dela fazer essa consulta via telemedicina para tirar essa dúvida no momento do sintoma em si. Quais são os cuidados que a mulher deve ter nesse momento para diagnosticar alguma alteração na sua mama? Antes do diagnóstico em si, um foco importante. Principais fatores de risco para ter câncer de mama. Ser mulher, obesidade e sedentarismo. Então, neste momento, é fundamental praticar atividade física da forma que for possível,
uma alimentação saudável, a meditação para tentar a gente acalmar os pensamentos, né? E a nossa angústia, a nossa ansiedade, os nossos medos. Isso é fundamental. E boa hidratação. Com relação a paciente sentir alguma coisa, o que mais se acontece? É palpar, sentir no toque algum nódulo ou caroço, que pode ser em toda a mama, pode ser atrás do bico ou até na axila. Ter alguma secreção pelo mamilo, essa secreção geralmente ela vem sozinha, sem a gente apertar o mamilo, sem fazer nenhum movimento. É uma secreção mais com cor de sangue ou bem transparente, geralmente num lado só, tá? E alguma alteração na pele da mama. Pode estar a pele um pouco mais retraída, uma área mais avermelhada, alguma alteração por fora da mama, pela pele. Esses são os primeiros, são os principais sinais que a gente tem que ficar no alerta e procurar um médico, um ginecologista, um mastologista para fazer seus exames diagnósticos. Infelizmente, já estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero lhe pedir que a senhora deixe uma mensagem da sociedade para esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. E muito obrigada desde já por sua participação, pelas informações super importantes que a senhora nos trouxe. Espero que em outro momento possamos voltar a conversar. Nossa, eu agradeço a oportunidade, a possibilidade. A ideia é sempre de ajudar, a gente está sempre aqui aberto, disposto, então, tem todos os canais para entrar em contato com a sociedade. E o que eu deixo aqui de mensagem, o mais importante, autocuidado. Autocuidado sempre. Né? A gente tem que realmente prestar atenção no que o corpo está mostrando para a gente, o que está acontecendo. Tá? A sociedade está aberta para qualquer dúvida, para qualquer outra entrevista que seja necessária, qualquer tipo de informação. A nossa ideia é sempre estar perto, né, de todos vocês para poder realmente esclarecer qualquer dúvida, qualquer informação que seja necessária. Isto vai passar, o autocuidado é para sempre, essa pandemia vai acabar e tudo vai ficar aí dentro de uma normalidade possível, né? Mas, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e estamos aqui à disposição. Muito obrigada por sua participação, doutora Carlas, aqui no Conversa Pública. Um prazer. E nós nos encontraremos no próximo programa.